Em Mato Grosso está em análise a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o coordenador do Fórum Sindical, Oscarlino Alves. Boa tarde, seja bem-vindo, coordenador. Como é que o senhor vê essa proposta aí do governo de utilizar o chamado gatilho para reduzir a jornada de trabalho do servidor e até o salário? Boa tarde aos telespectadores do programa, do Jornal do Meio-Dia. Cumprimentar com um carinho especial todos os servidores públicos das três esferas, federal, estadual, com destaque estadual, e as municipais. Vocês que estão na delegacia, nos hospitais, nas ambulâncias do SAMU, dentro das escolas públicas, né? Em meia sucata, mas aí defendendo os interesses da população do estado de Mato Grosso. São coisas distintas. Oliveira, essa PEC que tramita, que inclusive hoje, salvo engano, já passou na CCJ, lá no Senado, que trata da questão da revisão da jornada de trabalho, né? Essa possibilidade dos entes federados trabalharem nessa ótica. E aí, uma questão de desajuste fiscal das contas públicas, né? Poder reduzir a jornada de trabalho com a consequente redução dos salários. Uma coisa que ainda tramita é mais um ovo de serpente que está tramitando lá no Congresso Nacional, que a gente se prepara para ela. Nós estamos fazendo um debate interno entre as lideranças sindicais aqui no estado de Mato Grosso. Ao contrário do que muitos pensam que a gente está acomodado aí, que a gente está esperando uma pancada, a gente tem conversado muito e a gente tem feito esse debate com uma assessoria jurídica ampla dos sindicatos para a gente ver onde é que a gente pode atuar e que a gente pode bloquear isso democraticamente. O governador deu declarações recentemente temendo pelo rombo da Previdência Estadual e ele pede providências, inclusive, para que, caso não sejam tomadas medidas, esse rombo pode chegar aí a um valor, uma dívida impagável, né? São números estratosféricos para a realidade da receita que o Estado tem. A grande questão, o governador está fazendo a parte dele, né? Ele está na ótica dele. O governo faz a ótica dele, apresenta a ótica dele para a opinião pública. Hoje a bola da vez e o grande vilão que foi pintado como vilão da história é o serviço público e servidores públicos. O governo não conta a história, né? Os governantes que se sucedem no poder, sentado lá no Palácio Paiaguás, não contam que, por exemplo, o Fundo Previdenciário tinha recurso suficiente para arcar com as despesas das aposentadorias no passado e que ela foi mal administrada, que houve desvios de finalidade, né? Que hoje a gente tem um reflexo. O governo não conta a história que tem um déficit de mão de obra, hoje, diretamente através de concurso público, de mais de 30 mil postos de trabalho no serviço público. Ou seja, tem uma lógica, tem uma dinâmica. O sistema próprio, ela é uma previdência nossa, aqui do Estado, o MTPrev. É um sistema solidário, que aqueles que estão no presente, eles contribuem para o fundo para que um dia se aposente e os atuais continuem contribuindo, né? Numa proporção do encargo patronal e dos servidores. E aí, com esses 30 mil, por exemplo, já é uma justificativa. 30 mil postos de emprego. Só na educação tem um déficit grande da educação do Estado, né? De quase 20 mil postos de trabalho, preenchidos com contratos temporários. Esses contratos temporários não contribuem para a previdência própria, nossa previdência do Estado, já causa um rombo de milhões de reais mês, né? Então precisa contar essa história. O que nós queremos agora, nós somos totalmente contra essa reforma que foi apresentada de forma abrupta, né? Porque foi aprovado na semana passada a emenda constitucional 103, que traz aí consigo as regras da aposentadoria para a iniciativa privada, para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos federais, deixando a encargo de estados e municípios a discussão aqui interna corporis aqui, coisa que o governador não quer fazer. Ele, como presidente do Conselho de Previdência, ele apresentou essa proposta, né, ipsilíteres do jeito que está descrito na emenda constitucional 103. E ainda falando sobre as justificativas do governo, Oscarlino, você que é presidente de sindicato também, ele falou que tem funcionário público, servidor, aposentando com 50 anos de idade com salário integral, criticou altos salários. Isso está ocorrendo mesmo? Tem uma especificidade, não passa, hoje nós temos um universo de quase 100 mil servidores, são 2 mil servidores que têm as regras, principalmente da polícia. A polícia é muito específica, a polícia tem pessoas que morrem em combate, pessoas que ficam
inabilitadas para o serviço em combate. Tem regras, por exemplo, que você pode somar, por exemplo, o tempo lá da iniciativa privada com o serviço público, e aí tem emendas constitucionais, são regras, ninguém está inventando a roda. Por exemplo, emenda constitucional 47, que você paga o pedágio, por exemplo, o cara, ele ultrapassa os 35, o homem, por exemplo, ultrapassa os 35 anos de contribuição, como o caso do delegado que aposentou, ele tinha quase 40 anos de contribuição, ele matou um ano de serviço de idade, do critério de idade. Então ele vai aposentar mais cedo, só que ele contribuiu para isso. Ele não está roubando, não está lesando os cofres públicos, nada disso, ele contribuiu 100% lá para a aposentadoria dele. Diga-se de passagem, servidor público contribui com 11%. O teto para a iniciativa privada é 8%. Então a gente contribui muito para, inclusive com imposto de renda, vários impostos que são embutidos na nossa renda. Você citou aí o setor da segurança pública, os policiais. Inclusive ontem eles tiveram uma audiência com o governador para discutir isso. O que é que evoluiu nessa discussão? Esse é o grande X da questão que a gente está discutindo no Fórum Sindical com as lideranças. Essa reforma da Previdência, através da emenda 103, que foi aprovada na semana passada, emenda constitucional 103, ela é seletiva, ela segmenta. Ela tirou estrategicamente, justamente porque há uma perspectiva de uma convulsão social, aí, inclusive dos servidores públicos, eles retiram do texto lá, da obrigatoriedade de se discutir aqui no Estado, a questão dos militares, bombeiros, policiais militares e bombeiros. E proporcionam várias regalias para os militares das Forças Armadas. Então a gente já vê que na partida ela já é segmentada, ela é seletiva, o que proporciona um racha e que as categorias, como é de vontade, inclusive do governo, isso é muito favorável para o governo discutir de forma segmentada com as categorias e não de forma única, num projeto único, democrático e uma coisa justa, né? Essa reforma aí, ela proposta é injusta. E o que é que muda para os poderes que sempre estão, como vocês, sindicalistas, sempre dizem, mais privilegiados quando se trata de salário? O que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, nós temos que falar da nossa realidade, que no governo Blairo Maggi, desde o governo Blairo Maggi, se instituiu um teto fictício de repasse de duodécimos. Não está escrito na Constituição, não está escrito na Constituição do Estado que os poderes, o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, o Tribunal de Contas e a Defensoria, eles tinham que participar com um percentual sobre a receita corrente líquida. Eles eram sócios da Receita. O governo Blairo Maggi instituiu, não quero mensalinho, não quero nada aqui no meu... E foi falado publicamente, não sou eu que estou inventando. Vocês têm um teto de 17% para dividir os percentuais constitucionais. Desses 17%, até 11% para pagar com folha de pagamento. Era muito dinheiro. E ao longo desse tempo, chegou a 20% da receita corrente líquida, historicamente aprovado nas leis, aprovado lá na Assembleia Legislativa, que legislou em causa própria. Porque os deputados usufruem desse duodécimo. E aí chega agora numa situação de estrangulamento com a questão da emenda constitucional 81 aqui do Estado, que é do teto de gastos. O que eles criaram? Eles criaram tanta gordura ao longo do governo Blairo Maggi, que eles tinham um teto já de 2,5 bilhões, ou seja, não precisa mais passar, nós estamos revendo a situação, não precisa mais passar o excedente da arrecadação, não é mais 17%, não é mais 20%. É 2,5 bilhões reajustados pelo IPCA anualmente, enquanto a saúde, a segurança, a educação e as outras áreas de fiscalização, meio ambiente, PROCON, área meio, desenvolvimento econômico e social, todas as demais, a gente fica estrangulado num cobertor que está cada vez mais curto. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Meio-Dia, Oscarino. Eu que agradeço e aí fica a mensagem que nós queremos discutir. Na quinta-feira, o governador já se prontificou, nós temos uma reunião às 8 horas da manhã e a gente quer discutir isso amplamente e não no goela abaixo como está se tentando passar.